Pessoal, agora nós vamos falar do HD, ou o Hard Disk. Eu estou aqui com dois HDs, tá? Um HD um pouco mais antigo. É engraçado que eu estou falando antigo, mas é um HD que até 2, 3 anos a gente já usava, né? Ele utiliza um encaixe chamado IDE, certo? É o mesmo encaixe. Olha onde é que nós vamos encaixá-lo. Cadê o IDE aqui do computador? Esse não tem. Ó, esse aqui já é uma placa mais moderna. Ó, onde é que encaixa aqui esse HD? Ele vai ficar conectado aqui, ó, nesse IDE aqui, tá bom? Através de um cabo, lógico. Depois nós vamos ver como é que a gente faz esse encaixe aqui, tá bom? Esse outro modelo aqui, ó, ele é na verdade um HD de notebook. Um HD menorzinho, olha a diferença, ó. Essa parte metálica aqui não faz parte dele, tá? É para poder encaixar no notebook. Ó. Ele é um HD menorzinho. Ah, quer dizer que esse aqui ele é menor e ele tem menos memória? Não necessariamente, certo? A tendência das coisas, pelo menos no mundo da informática, é isso, é diminuir o tamanho e manter a mesma capacidade ou uma capacidade ainda maior, tá? O encaixe desse daqui, ó, já é um encaixe diferente. Esse aqui é o SATA, ó, já é diferente. Esse é o IDE, encaixe IDE, e esse daqui é o SATA, mais moderno, tá certo? Ah, isso só vai funcionar para notebook, o SATA? Não. Não funciona só para notebook, não. Os computadores, hoje, todos estão utilizando o modelo SATA também, tá? Bem facinho de encaixar, tá, pessoal? Vamos lá. Qual é a vantagem de usar o SATA? Só explicando aqui, ó, porque o IDE era através de pinos, pessoal. Então, um pino desse aqui entortar ou quebrar, acabou o HD. Tá? Para consertar era quase impossível, tá bom? Eu vou fazer uma coisa aqui que vocês, pelo amor de Deus, não vão fazer em casa, hein? Nós vamos abrir um HD que está danificado. O HD não se abre de jeito nenhum. Fabrício, mas tem umas informações minhas importantes, pegou fogo no meu computador em casa, sei lá, algum desses motivos, e eu quero recuperar o meu HD. Eu vou abrir para tentar recuperar. Existem empresas especializadas para isso. Você não deve fazer isso em casa porque você não vai conseguir consertar em casa, dificilmente vai consertar e vai piorar a situação. Para mexer dentro de uma mídia dessa, por dentro, você tem que estar num ambiente esterilizado, né? Tem uma série de protocolos que você tem que tomar, tá bom? Eu vou abrir esse aqui porque esse aqui já está estragado. Então, ó, são só 6 parafusos. Tá? Vou tirar aqui, ó. Vou agilizar um pouquinho aqui o vídeo, tá? É como eu estou dizendo, ele deu um trabalhinho para abrir, porque ele não foi feito para o usuário abrir. Tá, ó, tinha um parafuso aqui no meio, embaixo da etiqueta dele, ó. Ele não foi feito para qualquer pessoa abrir, tá bom? Então vou lá, vou tentar abrir agora aqui com a régua. Olha só como é um HD por dentro. Ó. Olha só. Se você abrir aqui o HD, cair uma poeirinha nele, você já pode danificar esse seu HD. É até bonito, né? Dá para fazer um artesanato aqui com ele, ó. Não é? Até bonito aqui o HD, tá certo? Então esse disco aqui fica girando, ó, guardando as suas informações, e tem aqui, ó, uma agulha que fica guardando os dados no seu HD, tá certo? Isso aqui fica se movimentando e guardando os dados no seu HD. Pessoal, lembrando, existe o HD, que é o hard disk, que é o que eu falei para vocês agora, que é o que a gente está mostrando agora para vocês. E existe também os discos mais modernos, que são os SSDs. O que é isso? Que são o Solid State Drive, que são, a tradução seria mais ou menos disco de estado sólido, certo? Disco de estado sólido. Ele, na verdade, não tem esse disco. Ele é como se fosse uma memória, tá certo? Ele funciona como se fosse uma memória, um chip, vamos dizer assim, tá? E ele funciona tanto nesse formato, né, padrão aqui, onde você vai encaixar aqui tem um formato SATA, né, que a gente vai falar dele um pouquinho mais, como também existe alguns tipos de HD que funcionam como se fosse um chip de memória, os mais modernos, tá bom? Ele funciona como se fosse um chip de você encaixar. Bacana, né? Modernidade, isso é coisa nova. HD em formato de chip. É aquilo que eu falei, a tendência é tudo diminuir, tudo ficar mais compacto.
Ok? Hoje você vê, pessoal, que um celular desses aqui, você tem um celular hoje em dia, você consegue ter um computador de mão. Né? O celular tem processador, o celular tem memória, o celular tem tudo que um computador tem. Ok? Pessoal, agora nós vamos falar de uma outra parte muito importante do computador. É a fonte de alimentação. O nome já está dizendo, vai alimentar o computador com energia para ele funcionar. Certo? Eu estou com a fonte aqui ATX. Né? Os computadores hoje usam essa fonte. Existia um outro modelo mais antigo que dificilmente você vai encontrar. Ó, ATX tem um nomezinho aqui. Esse modelo aqui de fonte, ó, ele tem um cooler, ou seja, um ventilador aqui embaixo. Normalmente a gente encontra nas fontes um ventilador aqui na lateral, tá certo? Isso aqui também é o caso, pessoal, de alguns defeitos que podem ocorrer no computador. Ah, o computador está esquentando, o computador parou de funcionar. Uma das coisas que você tem que observar é se esse ventilador está girando, de novo, ou aqui, ou um ventilador que tem aqui na lateral. Se ele não estiver funcionando, pode ser o defeito do seu computador. Você tem que substituir a fonte, ok? Pode trocar só o ventilador? Até pode, né? Mas normalmente não compensa. A gente troca a fonte toda, tá? Fabrício, o meu computador não está funcionando. Como é que eu sei que o defeito é a fonte? Eu já vou ensinar aqui a resolução de um problema para vocês. Uma coisa importante, pessoal, que vocês têm que saber. Isso é muito importante. Eu já queimei computador por isso. Já vi muitas pessoas queimarem também computador por isso. Você vai ligar um computador e não liga no estabilizador. Você ligou direto na tomada. O que acontece? Ele vai queimar. Por quê? Porque ele tem uma chave de voltagem. Vamos ver se dá para pegar aqui na câmera. Você está vendo aqui a chave de voltagem? 110 ou 220. Dependendo do estado onde seu computador esteja, né, dependendo da sua localização, você vai ter que definir se é 110 ou 220. Detalhe, não só isso. Você tem que saber se o estabilizador está mandando corrente 110 ou 220. Normalmente, os estabilizadores mandam 110, certo? Normalmente manda 110. Fabrício, tem como eu testar uma fonte? Tem como eu testar aqui a fonte sem ela estar ligada no computador? Tem sim. Vamos testar essa daqui. Olha só como é que a gente vai fazer. Eu vou ter que ligar aqui o meu cabo de... Eu vou ligar aqui o cabo de força, tá? Esse cabo de força já está ligado. A chavezinha eu vou colocar aqui em 220, porque eu estou ligado direto na tomada. Presta atenção, pelo amor de Deus. Você não queimar seu computador em casa. Eu coloquei no meu caso em 220, porque está ligado direto na tomada e na minha cidade roda 220. A energia que sai da minha tomada é 220. Eu não liguei no estabilizador, tá bom? Vou ligar aqui na fonte, ó. Liguei. Ih, Fabrício, a fonte está queimada, ela não funcionou, ela não está girando o ventilador. Ela está queimada? Não sei, só por isso não, eu não liguei ela ainda. Eu preciso apertar o botãozinho de liga e desliga. Eita, mas esse botão de liga e desliga, ele está no gabinete. Como é que eu faço para ligar ele aqui? A gente vai fazer o chamado jump. A gente vai unir dois cabos aqui, ó. Se você for ver, tem um cabo aqui, vários cabos coloridos. Nessa parte aqui do computador, ó, tem várias saídas aqui, ó. Essa fonte aqui tem várias saídas, ó. Tá certo? A gente vai aprender a ligar todos esses cabos aqui, ó. Esse maior aqui, ó, esse maior, você vai observar que tem várias cores. Cor laranja, cor azul, cor verde, cor preta. Eu vou procurar esse cabo verde. Vou procurar o cabo verde, tá certo? Olha o que eu vou fazer agora. Eu podia fazer isso com um alicate que tem essa ponta aqui, né, bem longo, esqueci o nome do alicate, mas eu poderia usar esse alicate aqui, ou eu posso fazer um jump com algum pedaço de fio. Então eu vou testar com um pedaço de fio, ó. Eu peguei aqui, não foi nem o fio, ó. Eu peguei aqueles arames de amarrar saco de pão, né, de amarrar cabo, tá aqui, ó. Eu vou ter que fazer com que apareça o contato dele. Vou cortar aqui, vamos ver se com estilete eu consigo cortar para que apareça. Pronto, apareceu aqui, ó, a pontinha. Agora eu vou para o outro lado. Deixar bem exposto. Vou fazer um U.
e vou fazer um jump, tá? Tá ligado aqui na tomada, tá, pessoal? Fabrício, dá choque? Eu espero que não, né? Na verdade, é a primeira vez que eu estou ligando com a tomada, ligado na tomada. Normalmente, o que eu faço? Eu crio o jump, depois eu ligo, tá certo? Mas a gente sabe que a voltagem que sai aqui é muito baixinha, são 5 volts, né? É pouquinho. Então eu vou ligar onde? Eu vou ligar primeiro no verde, tá? E no preto, qualquer preto aqui, ó, de um lado ou do outro. Liguei, ó. Vamos ver se funcionou, se a fonte está rodando. Dá para ver que a fonte está girando aqui, ó? O ventilador está girando. Ó, eu vou desligar, vou tirar aqui o jump, ó. Parou o ventilador, tá certo? Então essa fonte aqui parece que ela está boa. Então o defeito não seria da fonte. O computador parou de funcionar, você observa, a fonte está ligando? Está ligando. Então o problema pode não ser na fonte. Aí você vai passar para outra etapa. Você vai ver se é processador, se é placa-mãe. Um detalhe importante, hein? Às vezes a fonte não liga porque o processador está danificado, porque a placa-mãe está em curto. Né? Deu um outro problema, a placa-mãe está em curto, o computador não vai funcionar, a fonte não vai funcionar. Aí você condena a fonte, manda seu cliente comprar uma nova fonte. Ele compra, coloca lá e continua sem funcionar. E aí? Problema pode ser na placa-mãe, problema pode ser no processador. Uma coisa importante, pessoal, eu já peguei um problema num computador que eu não conseguia resolver de jeito nenhum. Trocava memória, trocava placa-mãe, só não troquei placa-mãe, melhor dizendo. Troquei memória, troquei processador, nada de funcionar. Sabe o que era? O mouse em curto. Um mouse em curto. Como é que a gente vai adivinhar que é o mouse? Você ia trocando peça por peça. Até que eu descobri, quando eu tirei o mouse, o computador funcionou. Aí botou o mouse e o computador parava de funcionar. Né? Isso aí em 30 anos vou dizer assim, de profissão, de mexer com informática, 30 anos eu só vi isso uma vez. O mouse em curto fez com que o computador não funcionasse. Ficou entendido como é que testa uma fonte? Tá? Basta, de novo, você fazer um jump do cabo verde, só tem um verde aqui, tá? Para um preto. Você vai fazer do verde para o preto. Ó, de novo, vou encaixar verde para o preto aqui do lado. Ó. E ele voltou a funcionar. Certo? Vou desligar. Ó. Então, resumindo aqui, ó, está parando aqui o ventilador. Resumindo, qual é o cuidado que você tem que ter com a fonte? Primeiro, observar se a sua energia, a sua alimentação está vindo 110 ou 220. Isso é primordial para você não queimar a fonte. Segundo, se você for fazer o teste, se ela parar de funcionar, você tira da placa-mãe e faz esse teste aqui, o verde com o preto. Você não vai arrancar o fio verde com o preto e conectar não, tá? Você usa esse jumpzinho. Eu posso utilizar também o alicate, ó. Esse alicate de bico fino. Eu posso colocar aqui, ó, do verde para o preto. Ó. Vamos ver se eu consigo. Esse alicate aqui já é um pouquinho grosso, ele não tem um encaixe, tá? Mas daria certo também. Se eu conseguisse entrar aqui nesse orifíciozinho aqui, ele ia funcionar a fonte, tá bom? Então pronto, esse é o cuidado com a fonte. Detalhe importante, pessoal. Já aconteceu isso, como eu disse, a gente achar que queimou até o computador. Você ligou numa voltagem errada. Normalmente não queima o computador, você queima só a fonte. Normalmente, pode acontecer de dar um problema também na placa-mãe ou no processador, né, e você perder tudo, tá? Mas normalmente é só a fonte. Quando você liga errado, ela dá um papoco, sobe uma fumaça branca, né? Mas fica um cheiro horrível na sala que você tá bom? Você tira, troca a fonte, bota uma fonte nova e o computador volta a funcionar. Ok? Então encerramos aqui a parte de fonte.